Boa noite. Vamos chegando aí, galera. Vamos entrando. Vamos começar a jornada do emagrecimento. Que por sinal hoje, gente, vai ser sensacional. Daniela Tarran, doutora Daniela Tarran. Muito massa. Ó, vamos chegando. Ali, a galera tá entrando aí, vamos entrando. Pessoal, tá acontecendo a jornada do emagrecimento, tá? O que é essa jornada do emagrecimento? É realmente... A doutora Daniela Tarran já entrou. Ó, olá, você tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Ótimo. Pessoal, vê se tá bacana o som, se tá tudo bem aí pra vocês. Peraí, deixa eu baixar aqui meu... Acho que a galera vai falando aí pra gente. Pessoal, enquanto vocês vão entrando aí, sejam todos bem-vindos, boa noite. Nós vamos começar a jornada do emagrecimento, que vai ser sensacional esse bate-papo aqui com a doutora Daniela Tarran, que já tive a oportunidade de desenvolver um projeto com ela aí, que vocês vão saber um pouquinho aí sobre esse gigantismo aí, essa puta profissional, aqui assim, né? Pip! Uma profissional muito bacana, tá? Gente, o que eu vou falar pra vocês? Se vocês quiserem receber conteúdos, tá? Nós estamos disponibilizando alguns conteúdos gratuitos aí de todos esses profissionais que vão passar por aqui nessa jornada do emagrecimento. Basta vocês fazerem inscrição na bio que eu deixei aí, ou no meu stories também, arraste pra cima para fazer a inscrição aí, que vocês recebem muito conteúdo, tem muita coisa bacana aí. E também quero convidá-los para seguir a doutora Daniela Tarran no Instagram dela. Dani, qual que é seu Instagram? Daniela Tarran mesmo, né? Só, É, doutora Daniela Tarran, né? DRA. Exatamente. Pessoal, a doutora Daniela Tarran, ela é nefrologista, além de nutróloga, uma excelente nutróloga. Tive a oportunidade de acompanhar vários pacientes dela com um resultado sensacional. E hoje ela veio para falar um pouco para a gente da sua vivência, da sua experiência aí nos consultórios, para um bate-papo muito bacana que a gente vai ter agora para falar sobre esse efeito sanfona, né? E nada melhor que a Dani. Se apresente um pouquinho para nós, fala um pouquinho para nós. Seja bem-vinda, viu, Dani, para o nosso cafezinho digital. Eu lembro da gente tomando os nossos cafés e conversando. Seja bem-vindo ao nosso café digital. Obrigada, Carla. Então, obrigado pelo convite, né? Obrigado por ter lembrado de mim. A gente já trabalhou junto em outros projetos. Obrigada. Então, eu sou médica, né? Algumas pessoas não sabem que o nutrólogo é médico, então eu sou médica. Eu tenho duas especialidades, que eu sou nefrologista e nutróloga. E eu acabei fazendo nutrologia por causa da nefrologia, porque a doença renal realmente demanda uma dieta muito específica. E hoje, praticamente, eu tô só na nutrologia. Bacana. E isso é tão Tá me importante ouvindo assim, bem? né? Parece que tá dando um eco. Vocês estão ouvindo? Pessoal, alguém dá um retorno aí pra mim, por favor? Eu tô te ouvindo bem, pessoal. Vocês estão Ah, conseguindo ouvir a Dani? acho que sim. Ninguém Deixa eu ver reclamou. aqui. Eu acho que estão ouvindo aí. Galera, alguém responde aí, por favor. A Andrea respondeu ali. Ó, Tá beleza. ótimo. A Débora disse que tá ótimo. Ótimo, bacana. Dá um delayzinho de tempo mesmo, que às vezes demora. Dani, mas é verdade, né? Algumas pessoas, talvez por desconhecimento mesmo, não sabe essa diferenciação do nutrólogo, do nutricionista, né? Assim, às vezes fica com essa visão errônea e na verdade é um médico, né? Um profissional extremamente gabaritado. Explica um pouco para as pessoas essa diferenciação para que elas possam realmente ter conhecimento e saber que tipo de profissional que elas estão buscando, que elas precisam para o trabalho de emagrecimento delas.
Então, o nutrólogo, como ele é um médico, ele vai ser voltado mais não só na questão do que o paciente está comendo, em formulação alimentar, ele vai estar preocupado se tem alguma coisa causando isso, se existe uma doença endócrina, se existe uma doença metabólica, o que está ocorrendo isso. Então, a gente investiga e trata, porque muitas vezes, por exemplo, numa desnutrição, não basta só eu dar comida para aquele paciente, tem mais alguma coisa acontecendo, uma alergia alimentar, uma doença celíaca, e eu preciso tratar. Na obesidade, a mesma coisa. Às vezes tem uma síndrome metabólica, uma resistência insulínica, e só a dieta não resolve. Então, o médico vai tratar. E o nutricionista vai cuidar muito melhor que nós da parte de cardápio mesmo, de orientação alimentar. E é interessante isso porque se cada um desenvolve o seu papel muito bem feito, né? Dá uma combinação muito bacana, né? Fica, na Dá para verdade, trabalhar é o junto que sem problemas. sem problema, sem problema. Isso é muito bacana. Ou Pessoal, eu acho psiquiatra, que psicóloga, essas coisas. Dá para é, trabalhar. na verdade se somam, né? Se somam ali Complemento. as profissões, elas casam, né? Dá certo ali, né? Eu gosto de explicar isso porque as pessoas, às vezes, elas não sabem que tipo de trabalho que elas estão buscando. Dentro da Vila Fitness acontece muito das pessoas fazerem, às vezes, dieta e não emagrece, não emagrece. Eu falo, tá seguindo? Tá. Tô comendo certinho? Tá. Tô treinando? Tá bacana. Eu falei, cara, você precisa ver questões hormonais. Já não é mais só a dieta. Você precisa de um controle muito maior agora. É igual você falou, às vezes é resistência à insulina, às vezes é outra coisa que precisa de ajuste. E aí o resultado vai. A Vai. pessoa fica ótima, né? Com ajuste, é muito bacana isso, né? É muito top. Mas hoje a Dani vai falar sobre o efeito sanfona, né, Dani? Eu queria que você falasse, na verdade, o que é esse efeito sanfona para as pessoas, porque todo mundo sabe essa questão de engordar e emagrecer, mas assim, no fundo mesmo, o que é isso? O que acontece com esse efeito sanfona? Então, Carla, o nosso organismo, ele entende que quanto mais gordura ele tem, melhor para ele. Por quê? Porque ele acha porque numa situação de acabou a comida do mundo, fiquei preso no fundo de uma caverna, esse indivíduo, quanto mais gordura ele tiver, mais reserva ele tem para suportar uma situação. Então, o organismo acredita que juntar gordura é benéfico. Na infância, a gente multiplica as células de gordura e essas células de gordura, depois de multiplicadas, elas vão inflar ou desinflar. Por isso que é muito importante a gente ter o cuidado com o peso da criança também. E a gente tem que pensar nos nossos filhos, porque se ele fez um monte de células de gordura, ele vai ter maiores chances de ganhar peso, de inflar e de desinflar. Tá. Então, o nosso peso, ele decora, o nosso corpo, ele decora como se ele achasse o melhor, é o maior peso que ele já teve na vida até hoje. Então, ele cria, a gente chama isso de setup. Em inglês é como se fosse uma meta, alguma coisa nesse sentido. Então, se ele passou mais de 6 meses naquele peso, você vai fazer uma dieta e vai começar a emagrecer. Para o seu corpo, você está numa situação de perigo, numa situação de risco. Então, ele acha que você está sem comida, que está faltando alguma coisa para você. Porque a gente precisa deixar claro que o ser humano só come todo dia e come várias vezes ao dia nos últimos 100, 150 anos. Não existe uma adaptação para comer todo dia no nosso corpo ainda. O corpo está se adaptando, a gente está tentando encontrar qual que é o melhor para o nosso corpo. E aí, voltando lá no efeito sanfona, na hora que eu começo a fazer dieta, o meu corpo começa a lançar mão de algumas coisas que ele tem para diminuir minha taxa metabólica, mexer no funcionamento da minha tireoide, tudo coisa fina que às vezes a pessoa não vai ter sintoma, mas tudo coisas para parar de perder peso. Mas eu continuo emagrecendo, comendo menos do que eu estou ingerindo, fazendo atividade física para subir meu gasto e estou emagrecendo.
Mas essas células, as células de gordura, elas só estão murchando, elas não vão desaparecer. E aí, eu cheguei no peso que eu queria e eu vou voltar a comer. Então, eu costumo falar assim, se para uma pessoa que acabou de perder peso e está entrando numa fase de manutenção, ela comeu um pedaço de pizza, ela engorda 1 quilo, 600 gramas, ela engorda até mais, porque ela pega tudo, porque o organismo quer aquilo de volta. Ele quer inflar essas células. E naquele indivíduo que nunca teve problema de peso, ele vai lá, come aquele pedaço de pizza, aquilo ali não muda nada na vida dele. Mas se eu acabei de fazer uma dieta, se eu estou numa fase de manutenção, eu vou comer pouco quando eu voltar a comer e vou ter uma tendência a reganho muito alta, porque o corpo quer voltar de onde ele veio. Então, existe uma luta do corpo para voltar para onde ele veio. Tá. E o que eu posso fazer para mexer nisso? Então, é onde entra o seu trabalho. Porque a gente tem estudos que mostram a manutenção, pacientes em manutenção, como que funciona esse reganho. E o reganho, na verdade, o grupo que não fez atividade física reganhou 80% do peso em 2 anos. De uma dieta de aproximadamente quanto tempo? Então, isso aí... 60 dias, mais ou menos? Não, isso aí são dietas mais longas, mais longuinhas. Mais longas. São pacientes que demoraram aí meses para entrar. Mas aí, o que aconteceu? Voltou a comer e o peso foi voltando rapidamente. Mas, nos que fizeram atividade física, o reganho foi menor de 20%. E os que não fizeram, 80%. Então, tem que malhar até ficar gagá, como diz a Carla. Muito bom. Mas é muito interessante, sabe por quê, Dani? As pessoas querem... Qual que é o milagre, né? Do processo de emagrecimento. E o milagre é esse, né? Mudar os comportamentos e fazer exercício físico. E aí vem os ajustes... Constância. Aí vem os ajustes. Ah, tá com algum transtorno metabólico? Vai no nutrólogo, faz os ajustes necessários, que vai ser necessário para aquela pessoa, para aquele físico, para aquele corpo, né? Identificou, ou não sabe identificar, vá para identificar, né? E eu te pergunto assim, existe outra forma de evitar esse efeito sanfona sem ser pela atividade física? Porque às vezes as pessoas... eu amo atividade física, né, Dani? Eu sou apaixonada. Mas 80% dos clientes que eu atendo não gostam. E aí eles não querem ter esse reganho, né, de peso. Existe outra forma que as pessoas possam evitar esse efeito sanfona? A primeira coisa que eu vou te falar é o que eu falo para os meus clientes que falam, eu não gosto de fazer exercício. E aí eu faço todo o desenho da taxa metabólica, a balancinha do corpo, né, das necessidades. E eu brinco uma coisa que eu aprendi com um professor meu. Ah, você não gosta? Então você escolhe o que você menos detesta. Não gosta de nada? Então escolhe o que menos detesta e vai fazer. Então, assim, a minha resposta é sempre essa. Mas esse paciente vai ter que viver uma vida de privação alimentar. E aí, onde que vai cair meu problema? Na massa magra dele. Porque é um indivíduo que priva muito a comida e não se exercita. Então, a tendência dele é ter uma massa magra cada vez menor, uma força cada vez maior, uma taxa menor, uma taxa metabólica cada vez menor. Então, eu vou pagar um preço lá na minha velhice, às vezes de uma osteopenia, de uma sarcopenia, de um problema ósseo, muscular, porque eu comi muito pouco para conseguir ser magra. Articular. E aí eu até acrescento assim que você fala, que eu digo a mesma coisa para as pessoas. Eu falo assim, não é possível que você não teve algo que você vivenciou de motor que te deu prazer.
Que seja uma dança, uma caminhada ao ar livre, piscina, tem que ter Tem algo que achar. da sua vida que te deu prazer, né? Assim, de atividade física, né? Pensa em atividade física. Quando eu penso em prescrição, que eu penso em ganho de massa muscular, de exercício resistido, aí a musculação, ela realmente ela vem com força total, né? Mas as pessoas não são fã. Não são fãs de musculação, nem todos são fãs de musculação. Hoje estão vindo exercícios que pode melhorar, né, ter esse ganho de massa muscular, como o CrossFit, para quem gosta. Os exercícios funcional bem periodizado também vai ajudar nesse aumento de massa muscular. Isso pensando uma pessoa que já faz atividade física. Porque para o sedentário, eu brinco, aí você falou um negócio de professor da faculdade, um professor da faculdade me fala que agachou com a caixinha de fósforo na mão já é exercício para um sedentário, né? É. Já é exercício para o sedentário, né? Porque não E, faz nada, né? e Então hoje, já melhora ali, e né? hoje em dia, às vezes a pessoa fala assim, porque eu falo assim, isso é condicionamento físico, você tem que ter, você não precisa ser atleta, você não precisa ter um monte de músculo, mas tem que ter um condicionamento físico, porque é aquela hora que o paciente vai produzir serotonina, ele vai produzir ocitocina. Então, isso vai influenciar em várias outras coisas e até na fome. Tem muitos pacientes que têm compulsão alimentar de final de tarde que eu mando colocar o exercício na hora da compulsão dele. Ah, Melhora bacana a essa compulsão. estratégia. Galera, olha que estratégia interessante. Então, se você sente compulsão à noite, por exemplo, né, seria um Porque momento aí interessante você fazer seu treino. você vai buscar no Que alimento o estratégia ótima. prazer, a serotonina. E aí, se ele for pro exercício, a hora que ele sai do exercício, ele sai com pouca fome. Ele não, quer dizer, ele sai sem aquela ansiedade de comer, sem a compulsão. Ele vai comer a fome dele e não a vontade de Exato. comer. E mesmo que coma mal, ainda vai ser absorvido melhor. Ainda vai conseguir puxar Exatamente. E mais ele ainda esse vai usar isso glicogênio no pro músculo. músculo, né? Olha aqui o que a Carla tá Exatamente. falando, ó, tá comentando. Não tenho fome depois que termino o treino. Então, realmente, depois que você termina o treino, o que você comer é de fome, não é de compulsão mais, não é de ansiedade. Exatamente. Que bacana isso. Muito bom essa dica, viu? Ai, deixa eu tirar aqui um negocinho. O que eu tô apanhando aqui desse trem? Ô Dani, eu vi uma pergunta aqui que foi sobre a falta de atividade física no emagrecimento aumenta a flacidez na pele. Sim, por causa desse perda de massa muscular, né, que quer É o que eu te comentar. falei, a pessoa vai Teria, ficando murcha. teria alguma estratégia alimentar ou hormonal que você utiliza para evitar essa flacidez com as mulheres? Ou, Carla, eu costumo repor, assim, eu faço avaliação hormonal dessa paciente para eu fazer, eu trabalho com reposição hormonal bioidêntica, né? Transdérmica. Então, eu faço a reposição naqueles pacientes que estão, por exemplo, às vezes acontece muito daquela paciente que está treinando, está fazendo tudo certo, mas a testosterona está lá no pé porque tomou anticoncepcional 20 anos, 15 anos. E aí, enquanto eu não reponho, ela não vai ver o resultado, então isso não vai motivar. E aí melhora a flacidez demais da conta, principalmente em área de coxa, de bumbum, isso aí melhora bastante. que é a região que as mulheres mais se incomodam, né? Isso aí é interessante. Deixa eu te falar, Dani, você falou dessa questão hormonal. Quando a pessoa faz essas dietas loucas aí, né? Que a gente vê muita gente fazendo essas dietas loucas, às vezes dá um desequilíbrio na tireoide. Talvez reduz T3, e a pessoa nem sabe que está acontecendo isso no organismo dela. O que você indica nessas pessoas que fazem essas loucuras aí de dieta da lua, do sol, do Ó, a abacaxi? primeira coisa que eu acho é que a gente não faz dieta de internet, sabe? É a primeira coisa. Às vezes, chega gente para consultar comigo que vai na farmácia, compra remédio por conta, vai no YouTube, no Google, faz a dieta por conta, resolve tudo por conta. E aí ele queima etapas, porque às vezes não era o apropriado para ele. E aí não é incomum chegar paciente com alteração por causa de coisa que fez por conta, sabe?
Então, assim, eu tenho um pouco de receio, mas o que eu faço é quando me procuram fazer os exames e ver o que está acontecendo. Mas queda de T3, por exemplo, é muito comum em dieta muito restritiva, né? A gente vê, porque é das artimanhas que o corpo lança mão para reduzir a taxa metabólica e parar de perder naquela velocidade. Porque às vezes, se a dieta é restritiva demais, o corpo começa a se defender da perda, como eu expliquei no início. Verdade. Outra coisa, assim, para você, acho que você deve escutar isso demais no consultório, né, Dani? Assim, porque eu escuto muito isso dos alunos quando eles me falam assim, por que que é tão difícil manter o peso? Carla, eu vou te falar o que eu entendo hoje. A pessoa não pode engordar a primeira vez. Depois que ele engordou a primeira vez, vai ser difícil mesmo. O corpo cria aquela meta lá do setup que eu te falei e ele vai te devolver para lá. Ele vai fazer de tudo para te devolver. E se você ceder, ele vai te devolver. Então, hoje eu tenho trabalhado com as minhas clientes falando para o que elas vão fazer pelos filhos. Porque o ideal é o negócio bom é eu não ter engordado a primeira vez. Porque depois que eu for emagrecer, se for com dieta só por boca, com uso de medicamento, ou se for por cirurgia bariátrica, de todo jeito vai ser difícil. Entendeu? Entendi. A manutenção vai ser difícil. Até os 7 anos. Carla. A Carla está perguntando qual que é a idade que a gente desenvolve esse tanto de gordura, assim, de célula gordurosa, até os 7. Então, por isso que eu tenho essa coisa com criança. Vamos cuidar da alimentação dessas crianças, porque se você educou uma criança magra e ensinou ela a comer na infância, muito dificilmente você vai ter que correr atrás dela depois. Eu estava observando crianças que às vezes vão para Vila Fitness, né, com os pais, e por mais que eles acreditam que estão fazendo uma alimentação saudável, porque às vezes a pessoa não tem nem consciência do tipo de alimentação que é ideal para uma criança. Às vezes a criança está até sem fome, força a comer até tudo, até o final, pensa que certas bolachinhas, que é fit, light, esse trem é saudável. Aproveitando essa deixa que você fala, que eu acho que o importante é cuidar da base mesmo, né, das crianças, o que seria então o ideal de tipo de alimentação para uma criança hoje, para não ser um adulto obeso, assim? O que você indicaria? Existem muitos estudos, Carla, mostrando a relação, o que está acontecendo conosco hoje. Nós estamos desenvolvendo uma flora bacteriana intestinal doente, que provoca uma inflamação crônica no nosso corpo por causa de ingestão de alimentos processados e ultraprocessados. Então, existe um vilão muito grande nessa história, que são os alimentos processados e ultraprocessados, alterando a nossa flora bacteriana e fazendo um monte de coisa que aumenta a compulsão alimentar, que aumenta a insulina, que te pede mais doce, que te pede mais gordura hidrogenada, entendeu? Então, o que a gente precisa saber? Que a gente precisa... Eu sei que está todo mundo falando isso, mas é verdade. Descascar mais e desembalar menos. A regra é comer comida de verdade. De verdade, né? Mas assim, eu não sei por que as pessoas... Acho que é pelo prático, né? Também, é o comércio. As pessoas trabalham muito, né? Os horários são escassos. Então, elas se viram com a lasanha da Sadia, com a bolacha recheada. Elas vão se virando para dar conta de trabalhar mais, para ganhar mais dinheiro, para gastar o dinheiro tratando a doença que adquiriu. Exatamente, exatamente. E quando você fala comer de verdade é o arroz com feijão mesmo? Seria as verduras, as frutas? Carne, ovo, é isso aí. Adoro. Minha alimentação é baseada. Eu acho muito mais fácil, sabe? Na verdade, eu particularmente
quando está pronto, né? E comer isso ao longo do dia é muito mais fácil do que você sair para comprar refeições, Coxinha, pacote. empanada. Coxinha, nossa senhora, passei perto da coxinha, já, o furo vem na bunda já, assim, não dá certo. Não tem condição. Ai, aí você... E é tão interessante isso, assim, porque eu até brinco com os meus alunos, eu falo assim, poxa, tem pessoas que têm apego em certos tipos de alimento, que eu falo que é um apego emocional, né? Mas eu ainda brinco com eles, eu falo assim, gente, isso aí é coisa de criança, né? Isso é coisa de criança. Hoje nem é coisa de criança mais, não é coisa nem pra criança, né? Na verdade, não é nem pra criança. Porque eu tenho mania de, às vezes, falar, não, vai pra criança. Isso aí não é alimento pra você que já é adulto, que já tem percepção, que tem noção, né? Tem algumas vontades aí. Dani, tem uma pessoa Mas perguntando aqui. que para as crianças não Pode, é pode falar que eu vou fácil, lendo a né? pergunta. Mas eu ia falar uma questão que apareceu aí, né? Fala um pouco sobre a vontade de comer doce, como Isso. amenizar, né? A vontade de comer doce, ela é um problema que é assim, quanto mais eu como, mais eu quero comer. Por quê? Porque quanto mais o açúcar, quanto mais acesso ao açúcar você tem, maior a sua produção de insulina. E quanto maior a sua produção de insulina, o seu cérebro começa a te pedir doce. Então, como é que eu falo? Vamos tentar trocar pela frutose, pelo chocolate mais amargo, e tentar colocar dia, hora para comer, e não na hora que tá com vontade já ir atrás, entendeu? Tentar ter uma dinâmica, colocar, parar de tomar suco, de tomar refrigerante, porque o açúcar deles também aumenta a vontade pelo doce. Então, terminou de comer, chupa uma laranja, uma fatia de abacaxi, uma mexerica. E espera, tenta acalmar, porque existe a diferença da fome emocional. Existe aquela hora que eu estou passando por um monte de problema e o chocolate, ele não é para me dar para energia, não é para eu comer, é para me dar afeto, é um conforto, entendeu? Então, a gente tem que tentar separar isso um pouco. Principalmente agora, né? Nesse período que muitas pessoas é, não estão sabendo o que fazer e estão buscando na alimentação um consolo, né? E aí vai custar caro isso, né? Vai custar caro essa comida desenfreada, esse. Eu vou até contar uma história. Minha mãe me ligou, minha mãe mora em Patos de Minas. Se ela estiver escutando essa live, vai ficar louca comigo. Ela me ligou no primeiro dia que falou de quarentena, ela foi no supermercado, comprou tudo que ela queria e guardou tudo. No segundo dia ela me ligou, filha, se esse negócio não acabar, eu vou morrer, que eu já comi tudo que tinha aqui em casa. Então, assim, é desesperador, porque a pessoa começa, igual você falou, não controlar a emoção, né? E não Trancados perceber dentro que de não tá com casa, fome. as academias fechadas. Então, assim, é complicado. Nós estamos numa fase muito complicada mesmo. É. Ô, Dani, você tem alguma dica, algo que você diria para as pessoas que estão nesse processo, né? Às vezes nós temos aqui pessoas que estão no processo de emagrecimento, que estão nessa busca de tentar reduzir peso, outros que estão, às vezes, já começaram a emagrecer, mas bloquearam aí no seu processo aí, ou tem uns que estão querendo ainda, né, começar, ter coragem para começar. Não sei, você tem alguma dica para dar para essas pessoas aí, alguma coisa que elas possam seguir aí, fazer? Ô, Carla, eu falo uma coisa. Quando você tá. Primeira coisa, então, é que não desistir, porque o processo pode ser longo, o efeito platô que ela está citando aqui, e aí eu começo a fazer uma dieta e perder só meio quilo por mês, isso vai me descrençando. O que que eu falo? Eu falo o seguinte, vamos fazer por partes. Uma coisa que eu vejo que a pessoa pode começar, que qualquer pessoa pode fazer, é que, às vezes, assim, é comer comida de verdade, a comida de casa mesmo, e controlando as quantidades.
Porque às vezes ela quer fazer, sei lá, vou pro meu café da manhã, vai ser um suco de inhame com couve, com não sei o quê, mas ela não gosta disso. Isso não é o paladar dela. Então, vamos comer. O que que você gosta? Não, eu gosto de fruta. Não, então vamos comer uma banana, vamos comer um iogurte, vamos pôr uma castanha ali, a gente faz um bem bolado e você come. Mas, assim, tentar começar de algum lugar. E de dentro de casa, eu acho. Da compra do supermercado. Eu acho essa dica super valiosa. Outra dica que a Dani deu, gente, que é valiosa. Porque as pessoas querem seguir a dieta da fulana, da revista, da internet, e ela nem gosta de comer aquilo. Aí a pessoa chega na academia, de verdade, Dani, pra mim assim, ó, nossa, eu tô embrulhado, não dou conta nem de treinar. Que você vê a pessoa arrepiando de vômito, fala, mas por que tá passando mal, né? Nossa, eu comi aquele suco, aquela bomba calórica no café da manhã. E a pessoa, assim, você fala, não vai dar certo. A pessoa tá fazendo um esforço, né? Eu falo que para emagrecer, você tem que ter saúde, né? Você tem que ter saúde, você tem que Ainda alimentar mais no bem, tempo você de tem que estar pandemia bem, você tem que mesmo. estar feliz. Exatamente. E você falou a coisa certa, tem que comer o que gosta, né? Você tem que, dependendo do horário, às vezes já vai comer o que não gosta, para treinar o que não gosta, o corpo vai entender, ou para porque tá ruim isso aí para você, né? Vai dar um efeito totalmente contrário para a Isso, pessoa, né? às vezes passa uma semana tomando caldo de, sei lá, só de repolho no almoço. Eu não gosto disso. Eu acho que o negócio é comida de casa. Mas tem uma dica que eu acho que faz toda a diferença. E eu falo muito isso para os meus pacientes. A pessoa tem que querer, ela tem que estar pronta, ela está numa hora que ela quer fazer aquilo. Porque não adianta ela fazer por outro, ela fazer para entrar na calça, ela tem que fazer por ela tem que estar com a alma naquilo. E eu acredito que a partir do momento que você confia numa coisa que você está fazendo, que você coloca energia boa naquilo que você está fazendo, não tem jeito de dar errado. Muita gente já começa achando que é horrível, que vai dar tudo errado, que é uma penitência. E aí a pessoa tem que olhar e é o bom, é o que vai ser depois, é a conquista dela, é olhar com outro olho. Gente, pra mim ainda fecha com chave de ouro com essa outra dica. Decisão. Decisão. Você falou constância, você falou decisão. Decisão é o ponto de partida. Eu tenho clientes que eu fiz isso, eu fiz aquilo, e aí? Você decidiu, tá a fim de pagar o preço? Porque nós, enquanto profissionais, Dani, me corrija se eu estiver errada, nós queremos dar o nosso melhor para aquele paciente, Eu para só aquele faço cliente. Cara, é óbvio que eu quero que a e pessoa outra coisa. emagreça, que eu quero que ela fique linda com o resultado. Eu tô disposta a dar o meu melhor. Mas Se será ela se ela tá disposta a fazer o que está sendo proposto? Né? Então é uma via de mão dupla. Quando a pessoa vem decidida, é diferente. O resultado flui, a confiança, igual eu conversei na outra live, é diferente. e ela vem e ela confia em você. Então ela chega para você e fala assim: Carla, eu quero que você me ajude. O que que eu tenho que fazer? E É fazer, ótimo, sabe? Eu né? tô decidida, eu vou seguir. Não tem jeito de dar errado. Realmente, isso aí não tem como. E de verdade, viu, gente? Isso eu posso falar com propriedade. Acompanhei muitas pessoas da Dani e não tem como dar errado. O resultado vem, a dieta é boa, o equilíbrio, ela descobre que a pessoa tem coisa que a pessoa não descobre, E eu não vou te faz nem falar uma ideia. outra coisa. O paciente obeso mesmo, porque às vezes a gente atende muito sobrepesinho, tem que perder 4 quilos, 5 quilos, que é um paciente mais fácil. Mas o obeso, aquela pessoa que está em níveis difíceis, que tem compulsão, essa pessoa, ela tem que entender que o problema dela é crônico. E que ela tem que acompanhar sempre. E quando ela falha ou quando ela não dá conta, ela tem que pensar que ela tem que voltar e começar de novo. E não desistir. É verdade. E isso porque é igual você falou, como é crônico, é É constante, constante, né? é E sempre. ela tem que se perdoar no processo que vai ter erros. Quando ela errar, ela Que tem que falar: eu errei, eu vou começar de errei, tá novo. tudo bem, eu posso amanhã já começar, ou na próxima refeição, dependendo do horário que ela errou, na próxima refeição eu já conserto. Eu errei nessa aqui.
Na próxima refeição eu já conserto. Exatamente. Tem um livro de uma psicóloga, ele chama Pense Magro. Eu li esse Você livro. leu? É fantástico. Ela te Li. ensina quais são as armas que você vai lutar contra a sua mente que está te boicotando. Entendeu? Mudar o pensamento. E anota aí, viu, gente? Pense Magro. Eu esqueci quem que é a autora dele. Eu tenho ele aqui. Uma Ele tá por ali. americana. Eu tenho ele. Pense Magro. E eu gosto mais desse livro. E tem um também. Eu vou lembrar o nome dele aqui. Eu vou só lembrar uma pergunta aqui, senão eu esqueço. Dani, perguntaram sobre o picolinato de cromo. Se você acredita mesmo que ele ajuda a reduzir a vontade de comer doce. Fizeram essa pergunta. A deficiência de cromo, ela aumenta a vontade de doce. Então, resolve tomar o picolinato de cromo quem tem deficiência de cromo. Quem não tem, não resolve. Tá. Outra pergunta foi sobre doce low carb. Doce low carb. Então, eu falo muito assim, o que que acontece? O doce low carb é uma arma para aquela pessoa que não consegue ficar sem o doce, para quando ela tá com muita vontade. Mas às vezes o povo come todo dia, toda hora e não muda. Judith Beck. Judith Beck, ela lembrou que o nome da. Gracinha, obrigada. As pessoas querem comer aquilo o dia inteiro, sabe? Então. Mas as pessoas assim, também. Eu até vou falar uma deixa de um comentário que eu falei. Na hora que você comentou, como uma fruta após o almoço, eu falei, gracinha, a Dani é boa, né? Porque sabe o que eu falo? Eu falo, escova os dentes, meu bem, na hora que você acabou de almoçar. Escova os dentes, depois você pensa se você quer comer ainda. Então, assim, eu falei, nossa, ela tá muito melhor que eu. Mas ainda bem que essa parte alimentar não sou eu que cuido, assim, né? Mas as pessoas criam hábitos de fazer certos padrões repetitivos. Exemplo, todo dia após o almoço come um doce. Talvez ela nem quer, mas ela tem o hábito de todos os dias comer doce após o almoço. É hábito, entendeu? Então, assim, na hora que ela quebra um padrão, eu falo que quebrar um padrão é o seguinte, acabei de almoçar, recolhe as coisas da mesa, escova os dentes e pensa, hoje eu estou com vontade de comer um doce? Se você tiver com vontade, coma a fruta igual você sugeriu. Se não tiver com vontade, não tem que comer. Não é verdade? As pessoas têm mania de achar que tem que ser feito, tá escrito, tem que ser feito, né? Diferente das alimentações, das refeições principais, dos cuidados, as pessoas começam a... Eu tô te falando isso que eu tenho um cliente que eu quase fiquei louca. A dieta dele estava escrita, ele me mostrou que era 2 latas de cerveja por dia. Claro que a pessoa que acompanhou ele, o nutricionista, deve ter chegado no consenso para isso. O que aconteceu? Ele não tomava na segunda e na terça, para na quarta no futebol beber 6 latas. E ela queria um equilíbrio, sabe assim? Ela queria um equilíbrio com ele. Então eu tive que sentar e conversar. Falei assim, não é isso. Se você ficar sem escovar os dentes segunda e terça, adianta você passar quarta-feira escovando o dia inteiro? Não vai resolver. Não vai. Não é verdade? Então, assim, às vezes a pessoa se sabota acreditando que está escrito, eu tenho direito e eu preciso ingerir. Né? Então, assim, porque eles se enganam, né? As pessoas querem também se sabotar. E a pessoa acredita no que ela quer também, né? No que ela quer. No que ela quer. Pessoal, eu tô vendo aqui, o povo fica rindo de mim aqui. O uso de uva passas para comer. Gracinha, Tiagão, beijo, amo você, parça, personal top, gosto mais, meu amigo. Vanessinha também, adoro. Uva passas com relação ao doce, né, Dani? Aqui foi feito comentário. A barra inteira. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, quiser fazer algum comentário, aproveitem. Gente, aproveitem porque arrumar o horário que essa mulher não é fácil. Para reunir com ela é uma loucura. Então, assim, vocês estão tendo uma grande oportunidade de estar em contato com uma excelente profissional, Daniela Tarran, nutróloga, né? Então, assim, vocês podem uma consulta aí com ela.
E com certeza, para mim foi maravilhoso esse papo, viu, Dani? Gratidão, gratidão por ter aceito esse convite, esse café digital. Sempre que eu estou ao seu lado, que eu tenho a oportunidade de bater papo com você, eu aprendo sempre, eu tenho uma motivação muito grande, pelo esse cuidado que você tem com as pessoas, de levar esse resultado para as pessoas, de buscar novidade. Então isso é muito bacana. Eu espero que as pessoas tenham gostado. Sigam o seu Instagram, né, Daniele Tarran, porque ali tem muito post, muita novidade, tem muito conteúdo, sempre, sempre tem ali. E é um prazerzão. Não sei se você quer comentar mais alguma Eu só coisa. quero comentar onde que se encontra cromo. Cromo se encontra principalmente em verduras e legumes. Então, quanto mais verduras e legumes um paciente come, menos vontade ele tem de comer doce. Olha que legal. Principalmente os verdes, né? Eu gosto muito de indicar os verdes, porque não tem erro, né? Não tem erro. Teve uma pergunta aqui, Dani. Como faz para lidar com a compulsão alimentar? Ô, Carla, a gente tem um critério de diagnóstico de compulsão alimentar. Existem algumas perguntas que o paciente vai fazer e a gente vai ver se realmente é um caso de compulsão alimentar. Porque às vezes tem muitos pacientes que têm resistência à insulina e que têm um comportamento semelhante à compulsão alimentar e, na verdade, o problema está lá na insulina, não está na compulsão. Mas a gente tem critérios para diagnosticar a compulsão alimentar e tem que tratar mesmo, assim. Eu uso medicamento para tratar, encaminho para psicoterapia, para conseguir fazer essa diferenciação entre o que é fome endógena e o que é comportamental. Então, é por aí. Bom demais, bom demais. Gente, espero que vocês tenham gostado. Eu amei esse bate-papo. Dani, ó, Obrigada. brigadão, viu? Gratidão. Obrigada. Pessoal, Daniela Obrigada a Tarran, pode presença. seguir. Nós vamos ter uma sequência de lives aí com outros profissionais nesse nível, né? Dani é sensacional. E sempre falando disso, compulsão alimentar, sexualidade. Essa semana ainda vai ter sobre sexualidade. Amanhã vai ter dermatologista, esteticista. Então vai ter 21 lives consecutivas nesse horário, às 8 e 8. Eu espero que vocês possam fazer parte aí, que a gente possa agregar, que o nosso intuito é esse, né? Agregar na vida de vocês, agregar na vida de cada um, ajudar nesse resultado, ajudar o maior número de pessoas possíveis que estão precisando do nosso apoio, do nosso profissionalismo, né, Dani? A gente tira um momentinho do dia aí para poder contribuir na vida de cada um, viu? Que eu acho que E eu tô isso adorando. vale a pena. Todas as vezes que você quiser, eu adorei. Se você quiser me convidar, eu tô aqui. Ah, então já tá pra próxima já. Essa é a primeira jornada, com certeza vão vir outras. Obrigadão, gente. Um Obrigada beijo a pra todos você. vocês, fiquem com Deus, tá? Obrigada. Pessoal, tira um print nosso aí, ó. Fui tirar print, Tira o print aí. desliguei o negócio. Então vai. Pessoal, tira print nosso aí, posta nos stories de vocês, marque a gente aí. Um abraço, beijo pra todos vocês. Dani, um beijo, fiquem com Deus, viu? Obrigadão. Obrigada.